a Sônia e o José. Sim. Como eram esses conflitos em casa? Em casa, pronto, eu ia com o meu marido, é assim, o meu marido trabalhava à noite. Portanto, o emprego dele era barman. Trabalhava em bar, não é? Noturno. E pronto, e não tinha horário de sair, mas depois ele ia com os amigos, não é? Para outros sítios, beber e curtir a noite, pronto. Era um marido ausente. Era um marido trabalhador que dava ordenado em casa, não é? Mas um marido um bocado ausente. Eu praticamente quase que não tinha marido, porque ele, como trabalhava à noite, senhor Bispo, ele dormia de dia e à noite e saía por volta das 6h30, 7 para entrar a trabalhar e, por vezes, quando o trabalho fechava, ou ele tinha amigos, não é? Colegas de trabalho, e iam gozar o resto da noite. E eu, às vezes, eram 9 da manhã, 10, quando não era meio-dia, 1, 2 da tarde, quando ele chegava alcoolizado e, portanto, não havia violência doméstica, portanto, dele para mim, não é? Mas havia muitas brigas e a nível verbal eu também tinha depressão, não é? Era uma pessoa deprimida. Depois, com o problema do meu filho descoberto de saúde, fiquei pior. No meio disso tudo, o meu pai descobriu que tinha cancro, não é? Quando você se casou com a Sônia, sua esposa, você levou para o seu casamento, mesmo sendo um homem casado, mas mantinha aquele comportamento da sua vida de solteiro, quer dizer, a convivência ali com amigos, né, os vícios, e não percebia que isso afetava em casa, afetava o seu casamento, afetava a sua esposa. Sim, eu não percebia isso, eu nem ligava absolutamente a nada disso que ela me dizia. Porque era como ela estava a dizer, ela mandava-me mensagens assim um bocado para me magoar, para me atingir, e eu, para me libertar disso, saía à noite. E às vezes nem ia para casa, chegava ao meio-dia, 1, 2, 3 da tarde, conforme ela disse, não é? Até que pronto, eu vivi junto com a minha esposa uns anos, só depois é que nos casámos. Quando me casei, nunca mais saí à noite. Nunca mais tive essa vida. Aliás, larguei a noite por completo. Mas enquanto andei na noite, foi muito complicado para ela. Para mim era tudo fácil. Eu não ligava à casa. Procurava ser um bom pai. Sim, isso sim. Praticamente não deixava que faltasse nada em casa, não é? Mas de resto não... Era só ir trabalhar e passear e divertir-me. Houve um problema de saúde do filho, a senhora mencionou isso alguns minutos atrás. O Vítor foi diagnosticado com estereotipias manuais, déficit de atenção e atraso na parte do desenvolvimento. Entretanto, a minha médica de família me aconselhou-me a seguir para as consultas do Hospital de Gaia, da médica do desenvolvimento, onde o Vítor foi, portanto, seguido bastantes anos. Ele teve alta vai fazer 5 anos que ele teve alta das consultas, mas o relatório médico do Vítor e o que foi determinado era que o problema dele era permanente. Isso, para mim, a nível de mesmo... Houve algum momento de muito desespero da sua parte? Houve, Sr. Bispo, houve. Muito desespero mesmo, porque eu, às vezes... ninguém me compreendia, até pessoas propriamente da família diziam: o teu filho não tem tiques, o teu filho tem problemas de cabeça. Eu queria desabafar, eu não conseguia. E depois eram as consultas que eu ia, médicos mandavam-me fazer análises. Eu sempre tive um respeito muito grande por os médicos. Eu nunca questionei o que os médicos me mandavam fazer. Eu fazia tudo, que eu queria saber o que é que o meu filho tinha. Eu queria encontrar a solução para ele. Coisa que eu nunca encontrei, não é? E depois eu ia com ele tirar análises. Eu, se estivesse, por exemplo, num café, num supermercado, que o Vítor fizesse aquilo com as mãos, as pessoas comentavam, os olhares. Mas isso era o mínimo, né? Era o mínimo. Esse processo que ele tinha com as mãos, isso era o mínimo. Entretanto, o Vítor, quando entrou para a primária, no dia da apresentação, eu falei com a professora, apresentou-se. No fim disse, se algum pai tivesse alguma dúvida, alguma coisa a questionar, para falar com ela. Eu fui ter com ela, explicar-lhe mais ou menos o problema do Vítor, por outras palavras, para ter um bocadinho de paciência, e depois com o tempo ia conhecê-lo. Ao fim, eu peço desculpa interromper, ao fim de 16 dias, a professora dele chamou-me e disse: mãe,
a senhora enganou-se a fazer a matrícula do seu filho. O seu filho não devia de ser matriculado nesta escola. O Vítor tem que ir para outra escola. Uma escola de crianças com problemas como ele, com deficiências. Senhor Bispo, isso para mim arrasou-me. O maior desespero que eu tive foi esse, quando a professora me disse isso, não é? Foi eu entretanto, apanhar a doença do meu pai, não é? O meu pai com câncer, eu senti-me desesperada. Comecei a ir nas consultas IPO para querer acompanhá-lo. Era tudo misturado com o Vítor. Não tinha ninguém que me apoiasse na minha família. A minha mãe trabalhava, o meu pai, sogra também ausente, o marido era o... Isso aí, o exame, esse mostra o problema que ele tinha, não é? Ele foi, portanto, sinalizado para a educação especial, pedia à médica, não é? Teve terapia ocupacional, que depois teve alta da terapia ocupacional. Foi encaminhado para a consulta de pedopsiquiatria e desenvolvimento. Ok, mas quando ele chegou à consulta de pedopsiquiatria, eu já estava na fé. Eu já tinha conhecido a fé. Então aí já estava a fé a entrar em ação. Portanto, eu a já senhora estava... veio à Igreja Universal a convite? Foi um programa que assistiu? Foi um programa da televisão que a minha mãe fez e fez-me o convite e eu vim. E eu permaneci. E quais foram os resultados da sua fé? Muitos, Senhor Bispo. É como eu digo, nós nunca esperamos. Nós pedimos uma coisa e Deus dá-nos muito mais. Aquilo que nós não esperamos, não é? Eu aí, quando eu cheguei à fé, eu vi que havia uma solução. Eu não tinha... Quando cheguei o primeiro dia, eu determinei mesmo, antes de eu entrar, eu vi aquelas palavras, cenáculo do Espírito Santo, e aquilo parecia que Deus estava ali a falar comigo. Eu fiz um voto com Deus, eu e Deus mesmo, que eu não sabia o que eu ainda ia passar, mas eu disse, eu passo o que eu passar, eu não vou sair daqui, porque aqui está a solução para os meus problemas. E então eu vim com toda a sede e toda a atenção a ouvir o que era passado na palavra, interessado, e ali vi que eu ia haver um resultado para a cura do meu filho e para mim e para o meu marido, porque na altura, no meu princípio, eu só vinha... Conseguiu tudo isso? Consegui, graças a Deus. Seu filho já não tem mais nada? Nada, Senhor Bispo. Há 5 anos, o Vítor teve alta da médica do desenvolvimento que disse: mãe, o Vítor superou as nossas expectativas. E os problemas com o Vítor duraram quantos anos? Senhor Bispo, desde até aos 10 anos. Depois começámos a usar a fé. Ele era o meu companheirinho de fé, porque ele dizia-me: mãe, eu faço isto. Pode entrar, fica ali ao lado do seu pai, Vítor. Ele dizia: mãe, eu faço isto e eu não consigo parar de fazer isso com as mãos, e Jesus vai curar-me. Ele também usou a fé dele. Então aí está o Vítor. Tudo bem, Vítor? Sim. Então hoje o seu companheiro, né? É verdade. A imagem mais bonita que há nesse mundo e que mais reflete a grandeza de Deus, uma das imagens, né? Sim. Não é nem as obras que ele criou na natureza, mas a família em si. Sim, que ele muito criou, importante, né? é muito importante. Então, quando tem essa imagem aqui da sua família, a senhora, seu marido, seu filho, a senhora é grata a Deus por isso? Sim, porque se não fosse Deus, a senhora teria isso hoje? Não, Senhor Bispo, eu acho que eu não estava cá, ou tinha cometido uma loucura, ou suicídio, que eu pensava muito, não é? Não sei o que seria da minha vida, porque eu vi mesmo no fundo do poço. Quer dizer, teve uma solução, né? Teve, eu acho que Deus deu-me uma chance. Eu acho que Deus me resgatou mesmo para eu hoje estar aqui. Quer dizer, veio primeiro, depois veio José, né? Veio meu marido, passado 5 anos, a lutar aqui com ele, mas nunca desisti. Está há quanto tempo na igreja? Vou fazer 5 anos. 5 anos. A senhora está mais tempo, né? Sim, 10. 10 anos, muito bem. Eu agradeço muito o testemunho do casal. Nós é que agradecemos, Senhor Bispo. Eu sei que o que Deus fez na vida de vocês Não tem preço. Não tem preço, não, não tem. Não.